Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. Wonder Toy Comics é uma série de quadrinhos nacionais underground publicadas pela editora Pé de Cabra. E é dessa série que eu vou falar hoje. Normalmente eu trago resenha de apenas um quadrinho e tal, mas hoje eu resolvi falar da série Wonder Toy Comics por completo, que é uma série que eu conheci. Eu já conhecia, né? Mas é a que eu comecei a ler, né? Recentemente, li os 4 volumes, tudo nesse meio, e gostei demais e resolvi trazer um vídeo sobre a série como um todo. Aqui eu tinha comprado os 3 primeiros volumes, que são esse aqui, este aqui e esse aqui, e a editora Pé de Cabra me enviou esse aqui, que é o 4º e último volume, é o mais recente no caso, né? Pra eu gravar o vídeo, então fica o agradecimento à Pé de Cabra que mandou o material. E essa é uma série, assim, que olhando, assim, a capa, a 4ª capa, pelo menos pra mim já foi um grande chamativo, eu já achei muito bonito. E o que me conquistou de cara na hora que eu peguei esse material foi a arte. Eu já fui bem predisposto a gostar por ser da editora Pé de Cabra. E quando eu vi a arte desses quadrinhos na Comic Shop aqui de Goiânia, eu comprei na hora. Eu amei essa arte, eu gosto muito da arte. Tanto o traço quanto as cores, principalmente as cores, eu fiquei apaixonado nas cores desses quadrinhos. E vamos falar, né, um geral sobre a Wonder Toy Comics. São 4 volumes lançados até o momento, todos com 32 páginas. Então todos têm a mesma quantidade de página, mesmo tamanho, todos em formato americano. E todos têm mais ou menos a mesma temática, se passam ali no mesmo universo. Não necessariamente precisa ler um para ler o outro, dá para ler todos os quadrinhos, os 4 na ordem que quiser. Não precisa ler em ordem. Eu li em ordem, naturalmente, eu comprei todos, mas, por exemplo, se eu não me engano, eu olhei aqui, o volume 1 tá esgotado, mas dá tranquilamente para ler o 2, o 3 e o 4 sem ter lido um. A arte fica sempre por conta do Gabriel Góes, enquanto outras pessoas ali também trabalham no material. Então, por exemplo, o 4º volume, ele, que é este aqui, ele é roteirizado pelo Diego Guelac, que faz vários quadrinhos underground, sempre muito bem avaliados, né, os quadrinhos dele, ele roteiriza essa história, e o Gabriel Góes, ele desenha. Então vou falar rapidamente sobre cada uma, antes de falar um pouco mais sobre a série. Essa é uma série, assim, que é até difícil de escrever o que ela é. Eu acho que quem gosta, assim, de quadrinho podreira e quadrinho de herói vai adorar isso aqui. Quem gosta de quadrinho podreira em geral vai adorar, mas é um quadrinho muito legal. Todos têm o preço de capa de R$ 25, então é um quadrinho baratinho, né? Se considerar que é uma edição bem bonitinha, colorida, então material com uma boa qualidade. E se encontrar o pessoal aí da Pé de Cabra em evento, eu sei que se pegar vários quadrinhos dá pra conseguir um descontinho também, que eu já comprei vários com eles presencial e consegui um descontinho. Então, nesse primeiro volume, por exemplo, a gente vai ter 4 histórias. Então, são 4 histórias curtas, né? Porque o material inteiro tem 32 páginas. Então, eu não vou falar sobre cada uma, né? Porque senão ficaria bem longo. Mas, por exemplo, a primeira história, ele vai apresentar o Tiger Fist, que é o personagem que nomeia, né, essa edição. Ele vai apresentar o Tiger Fist, que é basicamente esse cara aqui que ele perdeu as mãos. Ele era o maior saxofonista de free jazz alternativo do mundo. E aí ele perde a mão num acidente. E aí amputam 2 tigres nas mãos dele. Então ele vira um super-herói aí com mãos de tigre. Então tá aí que ele saindo na porrada com o cara, ele dá um soco no cara, chega a arrancar a face do homem. E aí a mulher fica até apaixonada nele, porque ele é muito viril e tudo mais. Então é muito legal essa história. E uma coisa que tem nos 2 primeiros volumes que eu achei muito legal é que entre, né, por exemplo, isso aqui tem 4 histórias, o primeiro volume. E no final da primeira história tem aqui essa página aqui, preto e branco. Enquanto isso, na redação. E aí vai ter o Gabriel Góes e o Panhoca meio que discutindo sobre o quadrinho. Só porque claramente, né, é uma página assim de humor, bastante escrachado e exagerado, que é muito legal. Então, tipo aqui, ó, se eu não errei a ordem, né, é o Panhoca falando, aí o Gabriel Góes desenhando aqui as respostas que ele dá. Como se ele fosse um homem das cavernas, meio bravo. Então é muito legal. Nas duas, né, na primeira e na segunda, tem essa página. Não é exatamente a mesma página, mas tem uma página dedicada a esse, né, momento na redação. E as duas são muito engraçadas. Tem umas propagandinhas, algumas coisas assim no meio das edições. Às vezes, por exemplo, ele tem um ar de gibi antigo que eu gostei muito também. Por exemplo, que no final
ele tem essa propaganda aqui, que é um personagem que aparece nessa série. Aí aqui, outra história, por exemplo, né? Tem arte do leitor. Tiger Fist, aí tem uma arte do Tiger Fist, né, batendo num PM, maravilhoso essa arte. Aí aqui, a outra história desse primeiro volume, A Barba do Seu Olavo, que é esse rapaz aqui, que ele tá pedindo demissão, porque ele não consegue se... Ele fala, né, que ele quer pedir demissão por causa do Olavo, porque ele tá muito provocante desde que ele começou a usar uma barba e ele não consegue se segurar na frente do Olavo. E aí começa esse diálogo, né, entre ele e o chefe falando sobre a barba provocante do outro funcionário. E o chefe não entende, ele pedindo demissão. E no final tem uma piadoca bem engraçada assim, que o chefe, né, ele repara no Olavo também. Então é muito legal, muito exagerado. Esse aqui é o que mais é na pegada de humor das histórias, sabe? Essa historinha aqui é que é mais na pegada de humor. Todas são do humor, mas essa é 100% humor, né? As outras costumam ter ação. Aí, por exemplo, o volume 2 agora, que é o Super Fighters, todos têm esse visual bem bonito, e aí todos têm esse título aqui em cima, né, da Wonder Toy Comics. E esse segundo, ele ainda tem aquela paginazinha dividindo história, que é na redação, o Panhoca com o Góis. Muito divertido de novo. Só que esse volume aqui, ele tem apenas 2 histórias. O primeiro tem 4, esse aqui tem 2, então não é um formato fixo, né? Ele pode variar. Tanto que o terceiro e o 4 tem apenas uma história. E aí aqui, o primeiro, a gente vai ser apresentado a esse personagem aqui, que é um justiceiro, né, basicamente. E aí a historinha dele vai ser toda narrada, ele perseguindo uns PMs, né, que na verdade são vampiros, então ele tá perseguindo esses PMs, esses vampiros fantasiados de PM. Então, muito legal essa história. A arte é sensacional. Eu tô mostrando muito do desenho, mas no final do vídeo eu mostro bem direitinho, filmando por cima a edição, para dar noção melhor exatamente de como são as edições. Na segunda história a gente vai ter esse... que é o time de Super Fighters aqui, que eles chegam num banco, tem até o Popeye aqui, e eles querem roubar esse super cinturão para vender para colecionadores e lucrar sobre isso. Então eles roubam, e aí o Popeye, ele sopra, né, o cachimbinho dele, e ele chama o Billy Soco, né, que é o super-herói dessa edição aqui. E o Billy Soco, ele é também o personagemzinho, né, da propaganda da edição anterior, que é esse bonequinho, né, e é uma propaganda real, eles vendem esse bonequinho aqui. Então ele invoca, né, o Billy Soco, que tem um arzinho de Astro Boy também, e o Billy Soco chega pra salvar o dia desses bandidos, e ele chega pra dar lição nos bandidos, e ele reencontra, né, esse personagem da primeira história também, ele encontra ele e os dois estão meio que tentando deter ali os bandidos, mas os dois acabam atrapalhando um ao outro. E depois, nesse volume, né, o primeiro volume, ele tinha 4 histórias, esse segundo volume, ele tem 3 histórias. E a terceira história, não vou falar muito, porque ela é bem curtinha, mas é muito legal, é bem exagerada, é basicamente esse personagem, ele tá correndo e fugindo, e outro personagem, a gente não sabe porquê, mas tem outro personagem perseguindo ele, e aí tem toda uma luta, assim, bem exagerada, que o cara sai voando e destruindo tudo, que é muito divertido, e aí no final das contas, sempre tem esse elemento engraçado também, no final das contas, ele só tava querendo pegar o outro, levar pra eles varrerem o chão e limparem um lugar aqui. Então é muito legal aqui o segundo volume. O terceiro volume, ele só tem uma história, então não é algo fixo. Ele pode ter tanto quanto o primeiro 4 histórias, o segundo tem 3 histórias, agora o terceiro ele só tem uma história, que é bem legal também, bem diferente. Ele continua sendo sempre underground, mas a temática das histórias eu achei isso muito legal, que eles são muito criativos na hora de pensar a história. Por exemplo, esse volume 3 aqui, a gente tem personagens que voltam, por exemplo, o Justiceiro, né, que tava matando os PMs vampiro que eu falei, ele volta no 4, ele aparece na primeira e na segunda história do volume 2. Aí aqui, no volume 3, a gente tem o Tiger Fist. Aqui ele tá como repórter e eles estão transmitindo um programa que seria tipo É até difícil explicar, eles estão transmitindo, né? É tudo narrado a história porque eles estão transmitindo, né, ao vivo. Seria esse bicho aqui. Aí esse bicho é um bicho completamente diferente, eles explicam o que ele é aqui. Na selva. E aí ele se encontra, né? Ele acaba encontrando com esse outro animal aqui. E aí eles já falam, finalmente agora vai ter briga, então eles vão transmitir, né, esse combate entre 2 monstrengos ao vivo, e aí os personagens, né, o Tiger Fist com aquele outro personagem, né, aquele outro repórter que tava do lado dele, eles vão começar a narrar toda essa luta, e assim, é um quadrinho underground, vocês viram o jeito que é as outras histórias, então é uma batalha que vai ficar cada vez mais maluca, e eles vão inserindo outros elementos, não vai ser 32 páginas exatamente desses 2 bichos
brigando. Então, no meio da luta, por exemplo, tá tendo isso, aí naturalmente tem um repórter que fica no lugar que tá acontecendo as coisas. Então, o repórter todo ferrado, tadinho, no meio da floresta, as coisas pegando fogo. Então, vai ficando uma loucura enquanto esses bichos estão lutando e tá tendo a transmissão. Vai chegar os Illuminates aqui, tudo explicado, naturalmente. Então, chegam umas pessoas tacando fogo na floresta, então eles só estavam lutando numa floresta, já começa tudo a pegar fogo. Eles conseguem pôr até deputado aqui no meio da história, então tem um deputado no helicóptero aqui cheio de dinheiro e claramente vai interagir com essa batalha. Então dá pra ver o nível de viagem que eles entram na história, claramente tudo fazendo sentido, mas é excelente, né? Pé de cabra, mau gosto, escória, eles publicam materiais assim que são de fato o auge do quadrinho podreira brasileiro. Então a gente tá tendo muita publicação underground de altíssima qualidade aqui. E agora falar sobre o último volume. Eu gosto, inclusive, eu vou mostrar na edição, mas a capa de todos os volumes são capas maravilhosas. É o próprio Gabriel Góes que faz a capa, então, porra, ele manda muito bem nas capas também. E aqui a gente vai ter mais um volume com apenas uma história. Então esse, por exemplo, não tem nem a página na redação lá com o Panhoca e o Góes, mas tem propaganda, por exemplo, outro gibi, esse aqui que tem vídeo no canal, gibi excelente da Pé de Cabra. Esse aqui vai ser uma história completa. Esse volume aqui é o mais fácil, assim, de resenhar, porque naturalmente ainda é underground, mas ele é uma maluquice que dá pra falar mais fácil. Então aqui a gente vai acompanhar nessa personagem, que é a Cachorra Jones, né? O nome dela se escreve assim, com K-S-H. E ela é a líder dos rebeldes que desafiam a tirania autocrata sitcom. Então, ela é a líder dos rebeldes. E aqui nesse volume, ela vai estar tentando resgatar uma amiga dela que foi sequestrada pela tirania. Então, não vai ser só uma aventura de resgate. Ele também mostra aqui os soldados da tirania sitcom. Então, a gente vê mais ou menos o tipo de comportamento desses lacaios do ditador. E aqui, além da gente ter a Cachorra Jones, que é uma coisa bem legal, que eles trazem personagens que não são obrigatoriamente recorrentes, mas eles podem aparecer em outros volumes. Então o Youngblood, que é aquele justiceiro do segundo volume, ó, ele tá aqui e ele vai ajudar a Cachorra Jones nessa missão de resgate. Então aqui tem toda essa história, é focado no resgate, né? Então vai estar todo o desenvolvimento bem bonitinho, finalizando também, vai ter todo um final para esse resgate, nessa tentativa de resgate da Cachorra Jones, resgatar a amiga dela. É bem legal, bem divertido, a arte é muito legal, é uma leitura rápida, claramente tem 32 páginas, tem sempre ótimos diálogos, quando tem narração, né, nos recordatórios é muito boa a narração, todo o texto é muito bom, a arte é sensacional, que é um material que eu gostei muito, eu acho que quem gosta de quadrinho underground vai adorar isso aqui. E também, assim, não precisa ser só quem gosta de quadrinho underground, quem gostou aí da descrição das histórias vai gostar muito, é uma coleção que tá ficando bem legal, ó, material bem bonitinho, as capas são maravilhosas, né, já mencionei, e eu acho que eu já dei uma boa descrição. Bora dar uma olhada na edição, que enquanto eu for folheando eu falo mais algumas coisinhas, e bora lá. Então aqui a gente tem a capa dos 4 volumes, o quarto volume tem uma capa incrível, eu gosto muito, o terceiro volume foi lançado com 2 capas, uma de cada personagem que participa da batalha, tem essa aqui. O segundo volume também é uma capa linda e o primeiro volume também, sempre capas muito bonitas. A arte sempre num estilo muito próprio, uma arte sempre no mesmo estilo, com sempre cores incríveis. Então a cor para mim é um ponto fortíssimo dessa série. Eu gostei muito mesmo das cores. E aqui, como eu falei, em primeiro volume a gente tem 4 histórias, tem essa parte aqui no meio que tem o pessoal da Pé de Cabra conversando, que é muito legal. E olhando a arte assim, eu já imagino que muita gente ficaria interessada por essa série, porque é uma arte realmente muito legal. Então é isso, gente. Obrigado a quem ficou até aqui. Vou deixar na descrição aí o link, né, do site da Pé de Cabra, o link de cada uma das HQs. E é isso. Obrigado a quem ficou até aqui. Se inscreve no canal se gostou do vídeo e valeu!